O tema do vídeo de hoje é notificação extrajudicial. A gente vai ver alguns elementos aí, alguns aspectos acerca desse instrumento, que diferente do que muitas pessoas pensam, não é só o advogado e também não é só o cartório e muito menos o juiz que pode praticar esse ato, que pode se utilizar desse instrumento, vamos dizer dessa forma, né? Primeiro eu falo que não é o juiz porque é uma notificação extrajudicial, pessoal. Então, não está utilizando do Poder Judiciário para praticar essa notificação, para utilizar essa notificação, certo? E não é só o cartório, nem só o advogado, como a gente vai ver. Mas primeiro eu trago aqui para vocês uma definição inclusive que eu peguei do CNJ, eu coloquei a fonte aí para vocês, certo? Bom, uma notificação extrajudicial é um ato praticado como forma de dar conhecimento de uma informação ao notificado. Então, só nessa breve aqui, definição, esse breve conceito que eu li para vocês, já fica bem claro o que é a notificação extrajudicial. Você vai utilizar uma forma, algo formal mesmo, para poder passar um conhecimento, uma informação, dar ciência de alguma coisa para alguém. Você pode fazer isso por diversos meios hoje, Por exemplo, o WhatsApp. Você pode encaminhar uma mensagem de WhatsApp dando ciência de alguma informação que você queira que a outra pessoa saiba, que seja relevante para você que a outra pessoa saiba, certo? E isso pode ser usado como prova. A gente vê, no dia a dia que isso tem sido usado como prova em diversos momentos, em diversas situações. Mas uma particularidade da notificação extrajudicial é a sua formalidade, que, como você vê aí, devem constar os fatos que a motivaram e também a relação jurídica ali. Será que é um comprador-vendedor? Será que é uma relação de compra e venda? Será que é uma relação de empréstimo? O que está tratando ali? Qual que é a situação? Certo? Então, é um documento um pouco mais formal. E ali, quem pode fazer a notificação extrajudicial? A gente já passa para esse tópico 2 aqui. Qualquer pessoa, cartório e advogado. Isso aqui nenhum exclui o outro, tá? Por quê? Bom, por que qualquer pessoa? Porque realmente qualquer pessoa, Não precisa ser um cartório, um cartorário, No caso, o tabelião, o advogado, não precisa ser. Pode ser qualquer pessoa. Mas aí eu deixo um alerta também. Por quê? A notificação, como eu acabei de explicar aqui, ela tem uma certa formalidade. A gente vai ver um pouco mais sobre isso no próximo slide. Então, qualquer pessoa fazer, às vezes ela não vai conseguir colocar as formalidades para deixar a notificação de uma maneira clara, de uma maneira que realmente atenda à finalidade. Então, realmente, algumas pessoas podem não ter ali o conhecimento, um pouco mais específico para deixar aquela notificação fechadinha de modo ali que não tenha como dar outra interpretação, Isso que eu quero expressar para vocês, que não tenha como dar outra interpretação. E ali, se você faz no cartório, já tem as formalidades, já tem um certo padrão, então não vai fugir daquilo, vai realmente ser uma notificação muito bem feita. Assim como se você fizer com um advogado, Porque ele vai saber a escrita, vai saber ali os termos, vai saber as informações pertinentes a serem colocadas lá. Então, tudo isso. É lógico que você pode fazer, mas se você for fazer por conta mesmo, dê uma boa pesquisada antes, certo? E aqui no segundo slide a gente tem o que deve constar então, alguns elementos que devem constar dessa notificação extrajudicial, que é a qualificação completa do destinatário. O que é a qualificação completa? Pessoal, para você que é advogado, está começando, já deve saber isso. É o que? É o nome completo, o endereço, o estado civil. Então, qualificação completa mesmo, Os dados da pessoa, se você tiver também, é bom que tenha RG, CPF, ou seja, você vai especificar aquela pessoa, qualificá-la, certo? Eu estou falando exatamente com essa pessoa, não tem dúvida nenhuma. Todos os dados aqui batem com essa pessoa, certo? O prazo para cumprimento. Por que eu coloquei aí um asterisco no prazo para cumprimento? Como eu falei, qualquer pessoa pode fazer, mas algumas situações aí vão ter prazo para cumprimento que estão determinados em lei, Algum prazo aí que está na lei, então você não pode colocar um prazo diferente. De repente a lei diz que a pessoa tem 30 dias para cumprir aquele tipo de situação. E aí você vai lá, faz uma notificação bem bacana e fala assim, cumpra em 10 dias. Você está exigindo algo da pessoa que a lei, no caso, dá um prazo maior para ela, E tem situações que isso não pode ser relativizado. Então, isso é muito importante, tá? Mas tem que constar o prazo aí para cumprimento.
Bom, título da notificação extrajudicial, parece uma besteira isso, mas sim, tem que constar sim o título notificação extrajudicial para que seja uma notificação extrajudicial, certo? Bom, e qualificação do remetente, a última informação aí, né, essencial, lógico. Demais informações, como eu mencionei agora, né? Os fatos, também ali a relação jurídica, essas informações que eu já tinha mencionado e mais isso aqui que não pode faltar de jeito nenhum, ok? Qualificação do remetente, que é no caso você, a pessoa que está enviando essa notificação. Utilizar como prova. A finalidade de você fazer uma notificação, de você notificar alguém extrajudicialmente, é você utilizar isso como prova. Mas como que funciona essa prova? Tem gente que acaba misturando um pouco as coisas, né? Acaba, por exemplo, utilizando na notificação extrajudicial para provar o fato. Mas nem sempre é assim que funciona e realmente não tem muito sentido isso. Pense só, você emprestou algum objeto para outra pessoa, certo? E ali você pediu aquele objeto de volta, né? A pessoa não entregou, tal, né? Não te respondeu. E ali você notificou ela extrajudicialmente, né? Você encaminhou lá uma notificação extrajudicial falando para ela lhe devolver aquele item, aquele objeto, em 10 dias. Fez essa notificação. Perfeito. Depois, se você vier por exemplo, a iniciar um processo, né, em face dessa pessoa, contra essa pessoa, você iniciar um processo em face dela, o que pode acontecer? Você pode utilizar essa notificação como prova de que você a informou que ela tem que entregar o objeto para você em 10 dias, mas não que a pessoa não entregou, entendeu? Você prova a informação, você prova que você deu ciência a ela, mas você não prova exatamente o fato. São duas coisas diferentes. Você tem o fato, que é o quê? O atraso em entregar o objeto. E você tem o conhecimento da informação. Olha, você sabe que você tem que me entregar o objeto em 10 dias. Então você tem duas informações aí, certo? Então pense bem nisso, tá? Conforme você for pretender utilizar a notificação extrajudicial como prova, é lógico, é totalmente válida, você realmente consegue usar, consegue utilizar e realmente é uma boa prova. Mas ela não vai provar o fato, e sim que a outra pessoa teve ciência desse fato, teve ciência dos prejuízos, ou do prazo, ou da multa, alguma coisa nesse sentido. Ok? Bom, espero que com esse conhecimento eu tenha lhe ajudado aí com essa questão de notificação extrajudicial. Percebi que é um tema um pouco procurado e realmente é um tema bastante relevante, já que no dia a dia é muito utilizado mesmo, tá? E no cartório tem um custo para fazer e às vezes esse custo fica um pouco alto, né? Às vezes a pessoa não está preparada para gastar aquela quantidade, então acaba fazendo de outros meios aí, o que é totalmente permitido, porém pesquise um pouco antes, certo? Não deixem de comentar, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.